Napoleão Bonaparte. Um nome que evoca poder, estratégia e revolução. Mas a história oficial mal arranha a superfície de um homem cujas peculiaridades eram tão monumentais quanto suas conquistas. Prepare-se para desvendar o lado bizarro de Napoleão, um mergulho em mitos e fatos pouco conhecidos que desafiam a imagem convencional do imperador. Todos conhecemos Napoleão Bonaparte, o estrategista militar inigualável, o imperador ambicioso que redesenhou o mapa da Europa, o gigante da história cuja sombra ainda paira sobre o continente. Para muitos, ele é o arquiteto de um novo mundo, um gênio militar sem igual que transformou a França e, por extensão, o Ocidente. Para outros, ele foi um tirano implacável, um conquistador egoísta que sacrificou milhões em nome de sua própria glória. Essa dualidade, herói e vilão, é o cerne de sua imagem popular. Uma narrativa poderosa que, no entanto, esconde um sem fim de excentricidades, hábitos bizarros e episódios que desafiam a lógica, plantados muito antes de ele ascender ao poder imperial. A imagem de Napoleão, que permeia o imaginário coletivo, é quase monolítica. O homem do chapéu bicorne, com a mão enfiada no colete, olhar penetrante e mente calculista. Ele é o símbolo da ambição desmedida, da capacidade de liderança e da inovação tática. Livros, filmes e monumentos perpetuam essa figura imponente, muitas vezes desumanizando-a ao elevá-la a um patamar mítico de perfeição ou depravação. Mas por trás da fachada de gênio militar e astuto político existia um homem com medos estranhos, manias inusitadas e uma personalidade que desde a juventude já indicava um desvio marcante do comum. As primeiras indicações dessas peculiaridades surgem em sua juventude corsa, um período muitas vezes ofuscado pelo brilho de sua carreira posterior. Nascido em Ajaccio, na Córcega, em 1769, apenas um ano depois de a ilha ter sido cedida à França pela República de Gênova, o jovem Napoleone Bonaparte cresceu em um ambiente de forte nacionalismo corso e ressentimento contra a dominação francesa. Essa origem insular e sua identidade dividida moldaram um temperamento complexo e muitas vezes contraditório. Ele era um forasteiro na própria França, um estudante que falava francês com um sotaque carregado, muitas vezes ridicularizado por seus colegas aristocratas nas escolas militares do continente. Em sua adolescência, especialmente durante seus anos na escola militar de Brienne e depois em Paris, o futuro imperador era um jovem solitário, introspectivo e propenso a explosões de temperamento. Ele não se encaixava facilmente. Enquanto outros se dedicavam a jogos e socialização, Napoleão mergulhava em livros, especialmente em história, geografia e matemática. Sua paixão pela leitura era voraz, e ele devorava obras de Plutarco, Rousseau e Voltaire, absorvendo ideias sobre a República, a virtude e o papel do grande homem na história. Essa reclusão e intensidade já eram vistas como estranhas. Ele era um sonhador, um idealista que em seus primeiros escritos demonstrava uma mente turbulenta e uma imaginação fértil, muitas vezes dramática e melancólica. Havia poemas e peças teatrais que revelavam um espírito atormentado, com devaneios sobre a morte, o destino e a glória. Ele chegou a escrever um romance, Clisson et Eugénie, um romance semi-autobiográfico que retratava um herói militar melancólico e incompreendido, ecoando suas próprias inseguranças e ambições. Mesmo antes de sua fama explodir com as campanhas italianas, mitos e lendas começaram a surgir em torno da figura do jovem oficial. Sua obstinação, sua capacidade de trabalhar incansavelmente e seu desdém pelas convenções já eram notados. Durante seu serviço em regimentos de artilharia, ele se destacava não apenas por sua competência técnica, mas por uma intensidade quase febril. Havia histórias sobre sua capacidade de prever o movimento do inimigo,
sua intuição quase sobrenatural no campo de manobras, ou sua indiferença ao perigo. Essas anedotas, muitas vezes exageradas por seus admiradores e inimigos, começaram a construir uma aura de predestinação e singularidade em torno dele. Ele não era apenas um oficial talentoso, ele era diferente, um homem com um propósito e uma energia que intimidavam e fascinavam. A personalidade excêntrica de Napoleão não foi um mero detalhe em sua trajetória inicial. Ela moldou-a de forma fundamental. Seu isolamento na juventude, forçado e autoimposto, permitiu-lhe desenvolver uma mente analítica e uma capacidade de observação aguçada. Sua sensibilidade à humilhação e seu temperamento volátil alimentaram uma ambição insaciável, um desejo ardente de provar seu valor e de transcender sua origem modesta. Sua teimosia e sua convicção inabalável em suas próprias ideias, que muitos consideravam arrogância ou loucura, foram precisamente as qualidades que lhe permitiram desafiar a ortodoxia militar e política da época. Em um período de revolução e caos, onde as regras antigas desmoronavam, a natureza não convencional de Napoleão, sua capacidade de pensar fora da caixa, sua ousadia e até mesmo sua aparente frieza emocional tornaram-se ativos inestimáveis. Ele não estava preso às tradições ou ao protocolo, o que lhe permitiu inovar e tomar decisões arriscadas que outros evitariam. A mesma personalidade que o tornava um pária social na adolescência fez dele um líder carismático e temido na vida adulta, capaz de inspirar lealdade fanática e terror. Sua excentricidade não era um defeito a ser superado, mas uma faceta intrínseca de sua genialidade, que o impulsionou da obscuridade corsa ao pináculo do poder europeu, preparando o terreno para uma vida repleta de eventos e hábitos que desafiam qualquer normalidade. Mas a reclusão e intensidade de sua juventude, forjadas nas paisagens ásperas da Córcega e nos corredores austeros das escolas militares francesas, não se limitaram à esfera intelectual. Elas se manifestariam em uma série de hábitos e obsessões que acompanhariam Napoleão por toda a vida, moldando sua rotina diária de formas surpreendentemente peculiares e revelando um homem que, mesmo em sua intimidade, desafiava as convenções de sua época. Por trás do general e do imperador, existia um indivíduo com manias que beiravam o excêntrico, traços que o tornavam enigmático para seus contemporâneos e fascinante para a história. Um dos aspectos mais notáveis e, para a época, incomuns da rotina de Napoleão era sua relação com a higiene pessoal. Longe de ser um homem que evitava a água, como muitos de seus pares da nobreza e do exército, Napoleão era conhecido por sua paixão por banhos. Ele se banhava diariamente, por vezes mais de uma vez ao dia, e não eram banhos rápidos. Relatos indicam que ele passava horas imerso em banheiras de água quente, frequentemente adicionando óleos essenciais ou uma grande quantidade de colônia, especialmente a famosa água de colônia farina. Essa prática, que hoje nos parece normal, era uma verdadeira anomalia no século XVIII e início do XIX, quando a maioria das pessoas se banhava esporadicamente e preferia mascarar odores com perfumes pesados. Para Napoleão, o banho não era apenas uma questão de limpeza. Era um ritual de relaxamento, uma forma de aliviar o estresse das campanhas e das decisões políticas, e talvez até uma terapia para suas frequentes dores de estômago e problemas de pele. Sua pele, por vezes, era descrita como pálida e sensível, e o vapor quente podia oferecer algum alívio. Esse hábito contrastava fortemente com a percepção geral da época, que via a água como um veículo para doenças, preferindo a limpeza a seco, com pós e escovas. A obsessão de Napoleão por banhos, portanto, não era apenas uma peculiaridade. Era uma demonstração de uma mente que, mesmo em seus hábitos mais íntimos, seguia um caminho próprio, divergindo da norma de sua era.
Sua relação com a comida era igualmente singular. Longe de ser um apreciador da alta gastronomia francesa, que se tornava cada vez mais elaborada na corte e entre a elite, Napoleão via a alimentação como uma mera necessidade, um combustível para seu corpo e mente incansáveis. Ele comia com rapidez, quase voracidade, muitas vezes sem prestar atenção ao que ingeria, e preferia pratos simples e rústicos. Sua dieta era surpreendentemente monótona. Frango assado, lentilhas, batatas, sopas simples e vegetais cozidos eram seus favoritos. Ele tinha aversão a pratos complexos, molhos elaborados e qualquer coisa que considerasse frescura culinária. Jantares formais eram um tormento para ele, pois os via como uma perda de tempo precioso. E ele frequentemente terminava sua refeição em poucos minutos, deixando os convidados surpresos e constrangidos à mesa. Essa pressa em comer contribuía para seus problemas de indigestão e dores de estômago, que o afligiriam por grande parte de sua vida adulta. A única indulgência que ele parecia ter era o café, que bebia em grandes quantidades, forte e preto, muitas vezes acompanhado de um único pedaço de açúcar. Esse paladar peculiar e os hábitos alimentares incomuns de Napoleão refletiam sua natureza pragmática e sua incessante busca por eficiência, mesmo na mesa de refeições. Paradoxalmente, para um homem que se via como o arquiteto de seu próprio destino e que tentou moldar a Europa com base na razão e na lógica, Napoleão era profundamente supersticioso. Ele acreditava firmemente em sua estrela, uma espécie de destino pessoal que o guiaria e o protegeria em suas empreitadas. Essa crença em um destino predeterminado, quase místico, coexistia com sua mente militar e política afiada. Ele consultava astrólogos e videntes, como a famosa Mademoiselle Lenormand, buscando orientação e presságios. Embora muitas vezes desdenhasse publicamente de tais práticas, em particular, ele demonstrava uma curiosa dependência delas. Sua aversão a gatos pretos é um exemplo clássico de sua superstição. A simples presença de um felino de pelagem escura podia deixá-lo inquieto ou de mau humor, interpretando-a como um mau presságio. Ele também atribuía significado a eventos aleatórios, como a queda de um objeto ou um sonho vívido. Essa dualidade entre o homem da razão e o homem da superstição revela a complexidade de sua psique, uma mente que, apesar de sua genialidade, ainda buscava consolo e certeza em forças além de seu controle. No entanto, talvez o hábito mais definidor de Napoleão fosse sua rotina de trabalho implacável e sua insaciável sede de conhecimento e controle. Era um homem que parecia não precisar de sono, ou pelo menos que dormia apenas o mínimo necessário. Frequentemente, ele acordava no meio da noite, entre 2 e 4 da manhã, para trabalhar. Chamava seus secretários e ajudantes de campo, ditava cartas, revisava relatórios militares, analisava mapas e fazia anotações em livros e documentos. Sua capacidade de concentração era lendária e ele podia mudar de um tópico para outro com uma agilidade mental espantosa. Seus aposentos estavam sempre cheios de papéis, mapas e livros, e ele lia vorazmente, absorvendo informações sobre história, geografia, ciência e filosofia. Os manuscritos e anotações noturnas que deixou para trás são um testemunho de sua mente incansável e de sua necessidade de estar constantemente a par de todos os detalhes, grandes ou pequenos, de seu vasto império. Ele não apenas lia, mas também escrevia extensivamente, suas margens de livros repletas de comentários e reflexões. Essa rotina de trabalho incessante, aliada a uma memória fotográfica e uma capacidade analítica extraordinária, permitia-lhe gerenciar uma quantidade colossal de informações e tomar decisões em um ritmo que deixava seus subordinados exaustos. Ele acreditava que o trabalho duro e a dedicação eram as chaves para o sucesso,
E ele vivia de acordo com esse credo, empurrando seus limites físicos e mentais a extremos que poucos poderiam suportar. Essa combinação de crença no destino, hábitos peculiares de higiene e alimentação e uma mente incansável que operava em um ritmo frenético não se restringia à vida privada do imperador. Pelo contrário, essas idiosincrasias se manifestariam de forma ainda mais dramática e, por vezes, bizarra nos campos de batalha que ele dominou. Sua singularidade pessoal, tão evidente em sua rotina diária, seria um prelúdio para as táticas não convencionais e os momentos inusitados que definiriam sua carreira militar. Seus próximos passos, suas decisões estratégicas e até mesmo seus encontros com a morte seriam tingidos por essa mesma excentricidade, revelando que o lado bizarro de Napoleão era uma força motriz por trás de suas maiores conquistas e de suas mais estranhas escapadas. No entanto, a intensidade de sua personalidade, que o impelia a devorar livros e a isolar-se em reflexões profundas desde a juventude, encontrou seu palco mais dramático e bizarro nos campos de batalha. Longe de ser um estrategista meramente calculista, a audácia de Napoleão muitas vezes beirava o absurdo, manifestando-se em decisões que desafiavam a lógica convencional, mas que de alguma forma funcionavam, moldando o destino de impérios. Sua genialidade militar era inegável, mas não estava isenta de um toque de excentricidade, quase de loucura. Em diversas ocasiões, Napoleão empregou estratégias que, à primeira vista, pareciam suicidas. Tomemos, por exemplo, a campanha de Marengo em 1800. Ele optou por uma rota audaciosa e perigosa para atravessar os Alpes com seu exército, utilizando passagens que eram consideradas intransponíveis para uma força militar daquele porte. Enquanto os austríacos esperavam que ele viesse pelo caminho mais óbvio, Napoleão emergiu de forma inesperada, pegando o inimigo completamente de surpresa. Essa manobra, que exigiu uma logística monumental e um sacrifício humano considerável em condições climáticas extremas, era um risco calculado ao extremo, beirando a irresponsabilidade. No entanto, sua audácia resultou em uma vitória crucial que consolidou seu poder na França. Outra de suas táticas bizarras era a crença no poder da velocidade e da surpresa. Ele era um mestre da guerra de movimento, antes mesmo que o termo existisse, forçando seus exércitos a marchas extenuantes e a combates contínuos para desequilibrar o inimigo. Em 1805, na campanha que culminaria na Batalha de Austerlitz, ele marchou suas tropas a velocidades vertiginosas da costa do Canal da Mancha para a Europa Central, cobrindo centenas de quilômetros em semanas. Essa marcha da Grande Armée deixou os oponentes atônitos, incapazes de reagir a tempo. A fadiga das tropas era imensa, as linhas de suprimento esticadas ao limite, mas a recompensa era a iniciativa estratégica e a capacidade de ditar os termos do conflito. Ele também tinha o hábito de se expor perigosamente no campo de batalha, andando a cavalo entre as tropas sob fogo inimigo, buscando inspirar seus homens pela coragem pessoal, mas ao mesmo tempo colocando sua vida em risco de forma imprudente. A vida de Napoleão no campo de batalha foi uma sucessão de encontros próximos com a morte que alimentaram a lenda de sua sorte, ou, para alguns, de sua invulnerabilidade. Ele parecia ter um anjo da guarda pessoal, ou talvez uma capacidade sobrenatural de evitar o perigo. Em 1796, durante a campanha da Itália, no auge da Batalha da Ponte de Arcole, um momento crucial que poderia ter mudado o curso de sua ascensão, Napoleão pegou uma bandeira e avançou pessoalmente para liderar suas tropas através da ponte sob fogo intenso. Ele caiu em uma vala lamacenta, quase sendo capturado pelos austríacos, mas foi resgatado por seus oficiais.
a imagem de um general liderando a carga com a bandeira, mesmo que quase fatalmente, tornou-se um símbolo de sua audácia e uma lenda contada entre seus soldados. Em 1809, durante a Batalha de Ratisbona, na campanha de Wagram, Napoleão foi ferido no calcanhar por uma bala perdida, um ferimento que, embora menor, poderia ter sido muito mais grave. Ele minimizou a dor e continuou a comandar, reforçando a ideia de sua resistência física e mental. Meses depois, na própria Batalha de Wagram, um projétil de canhão atingiu a sela de seu cavalo, matando o animal e derrubando o imperador. Por pouco, a bala não o atingiu diretamente. Em outra ocasião, durante um reconhecimento, ele e sua comitiva foram emboscados por cossacos, e Napoleão só escapou por pouco graças à rápida reação de seus guardas. Esses incidentes, repetidos ao longo de sua carreira, criaram uma aura de destino inabalável em torno de sua figura, tanto para seus próprios homens quanto para seus inimigos. Ele cultivava essa imagem, sabendo que a crença em sua invulnerabilidade era uma ferramenta poderosa para a moral de suas tropas e para incutir temor nos adversários. Mas nem todos os momentos bizarros eram de vida ou morte. Alguns beiravam o cômico, revelando um lado ainda mais peculiar do imperador. Um dos episódios mais surreais e frequentemente citados ocorreu em 1807, após a assinatura do Tratado de Tilsit, que selou uma paz temporária com a Rússia. O imperador Alexandre I propôs uma caçada a coelhos para celebrar a ocasião. Napoleão, que não era um caçador entusiasta, aceitou. O que se seguiu foi algo saído de uma comédia. O chefe de gabinete de Napoleão, Louis Alexandre Berthier, encarregado de organizar a caçada, havia encomendado milhares de coelhos para o evento. No entanto, em vez de coelhos selvagens, ele adquiriu coelhos domésticos, acostumados à alimentação e não ao medo de humanos. Quando as gaiolas foram abertas, em vez de fugir para a floresta, os coelhos, famintos, avançaram em massa contra Napoleão e sua comitiva. Milhares de coelhos pularam sobre ele, subindo em suas pernas e em seu casaco, em uma cena caótica e hilária. Os soldados tiveram que intervir com chicotes e bastões para afastar a horda peluda. Napoleão, que detestava o caos, ficou mortificado e furioso com o incidente bizarro, que rapidamente se espalhou como uma anedota entre as tropas e cortes europeias. Outro episódio menos conhecido, mas igualmente ilustrativo de sua personalidade explosiva e imprevisível, ocorreu durante a campanha da Rússia em 1812. Em meio à retirada desastrosa de Moscou, com o exército dizimado pela fome e pelo frio, Napoleão, em um momento de frustração, ordenou que seus engenheiros construíssem uma ponte sobre um rio congelado. Quando a ponte não foi concluída no prazo que ele esperava, o imperador, em um acesso de raiva, teria puxado a barba de um de seus engenheiros, aos gritos e xingamentos, diante de centenas de soldados. Esse comportamento, embora não seja bizarro no sentido de um evento surreal, mostra a intensidade de suas emoções e a forma como seu temperamento volátil se manifestava mesmo em momentos de crise extrema, revelando um líder que podia ser tanto inspirador quanto aterrorizante em sua imprevisibilidade. Esses momentos, desde suas estratégias ousadas que desafiavam o bom senso, até suas quase mortes milagrosas e episódios inesperadamente cômicos, contribuíram para a formação de uma aura mística em torno de Napoleão. A lenda de sua invulnerabilidade não era apenas uma crença popular, era uma ferramenta psicológica poderosa. Seus soldados, testemunhando sua sobrevivência a tantos perigos, passaram a acreditar que ele era protegido pelo destino ou invencível, o que elevava a moral da tropa a níveis extraordinários. Para os inimigos, essa percepção criava uma sensação de desespero e inevitabilidade, como se estivessem lutando contra uma força da natureza.
Essa aura de invencibilidade, combinada com suas vitórias esmagadoras, cimentou a imagem de Napoleão não apenas como um general brilhante, mas como uma figura quase mítica, destinada à grandeza. No entanto, por trás dessa fachada de gênio inabalável e sorte divina no campo de batalha, existia um homem com uma vida pessoal igualmente complexa e, por vezes, bizarra. Se a guerra revelava um Napoleão de audácia quase sobrenatural e temperamento explosivo, a vida amorosa do imperador era um campo de batalha próprio, repleto de paixões, ciúmes e uma complexidade que rivalizava com suas mais intricadas estratégias militares. Se a sorte parecia sorrir para Napoleão nos campos de batalha, sua vida pessoal era, por vezes, um terreno minado, repleto de paixões avassaladoras e dramas que rivalizavam com qualquer campanha militar. Para além da imagem do estrategista frio e calculista, existia um homem movido por um afeto intenso, ciúmes extremos e uma necessidade quase patológica de controle, que se manifestavam de forma peculiar em seus relacionamentos mais íntimos. Nenhum relacionamento exemplifica melhor essa complexidade do que sua tempestuosa união com Josefina de Beauharnais. Ela era uma viúva 6 anos mais velha, com 2 filhos, e um passado socialmente ativo em meio à efervescência pós-Revolução Francesa, quando Napoleão era ainda um jovem e promissor general. Sua paixão por Josefina foi instantânea e avassaladora. Uma obsessão que o consumiu e se refletiu em cartas de amor que até hoje chocam pela intensidade e pela natureza, por vezes desesperada, de seu afeto. Napoleão a cobria de elogios, mas também de exigências. Ele a idolatrava, mas a sufocava com um ciúme voraz, alimentado por sua própria insegurança e pelo histórico de flertes de Josefina antes do casamento. Ele a queria totalmente sua, em corpo e alma, e a menor insinuação de deslealdade a levava a explosões de fúria e cartas cheias de recriminações. Essas cartas são um testemunho vívido de uma mente brilhante, mas emocionalmente volátil. Longe dos campos de batalha, Napoleão se transformava no amante ardente e possessivo. Escrevendo de suas campanhas, ele suplicava por sua presença, descrevia a dor da separação e a imaginava em cada cenário. Eu não a amo mais, eu a detesto. Você é uma mulher terrível, desajeitada, tola. Você nunca me escreve. Não ama seu marido. Você sabe o prazer que suas cartas me dão, e ainda assim você me escreve apenas algumas linhas. Essa é apenas uma amostra de como o afeto de Napoleão podia oscilar entre a adoração e a repreensão, a paixão e a exigência de submissão. Ele a queria ao seu lado, mas também queria controlar cada passo, cada pensamento dela. Seu ciúme atingiu o ápice durante a campanha no Egito, quando rumores de infidelidade de Josefina chegaram a ele, levando-o a considerar o divórcio e a escrever cartas ainda mais desesperadas e coléricas. No entanto, o retorno a Paris e a reconciliação, embora tensa, mostraram a resiliência de um vínculo que, apesar de tudo, era profundo e mutuamente dependente. A complexidade dessa relação, marcada por infidelidades de ambos os lados e pela incapacidade de Josefina de lhe dar um herdeiro, culminaria em um divórcio doloroso, mas necessário para os planos dinásticos de Napoleão, que ainda a amaria de uma forma peculiar até o fim de seus dias. Apesar de sua paixão por Josefina, Napoleão não era exatamente um modelo de fidelidade. Seus numerosos casos extraconjugais são bem documentados e, por vezes, beiram o bizarro, não apenas pela quantidade, mas pelas circunstâncias e pelas figuras femininas envolvidas. Ele via as mulheres, muitas vezes, como meios para seus fins, seja para obter informações, fortalecer alianças ou simplesmente para satisfazer um desejo momentâneo.
Uma de suas amantes mais notórias foi Maria Walewska, uma condessa polonesa casada, que se tornou sua amante por volta de 1807. A relação começou com um fervor quase novelesco, com Napoleão a cortejando incessantemente, e Walewska, inicialmente relutante, cedendo à pressão para se envolver com o imperador na esperança de que ele restaurasse a independência da Polônia. O relacionamento foi intenso, resultando no nascimento de um filho, Alexandre Walewski, que Napoleão reconheceu. A bizarreza aqui reside na mistura de romance, patriotismo e pragmatismo político, onde o afeto pessoal se entrelaçava com as ambições nacionais. Outras figuras femininas que cruzaram seu caminho incluíram Eleonore de Noailles de la Plaine, uma leitora da irmã de Napoleão, com quem ele teve um filho ilegítimo, Charles Léon, cuja paternidade ele reconheceu discretamente. Essa relação, embora breve, foi significativa, pois a existência de Léon provou a Napoleão que ele era capaz de gerar um herdeiro, um fator crucial para sua decisão de se divorciar de Josefina e buscar uma esposa mais jovem. Havia também atrizes como Mademoiselle George, cuja beleza e talento o cativaram por um tempo, e outras mulheres da corte que, por sua vez, buscavam a atenção do imperador por status ou influência. A natureza dessas interações variava de paixões passageiras a relacionamentos mais duradouros, mas todas elas revelavam um Napoleão que, mesmo no ápice de seu poder, era impulsionado por impulsos humanos, muitas vezes contraditórios, que se misturavam com sua agenda política. Seus casos eram, em certa medida, demonstrações de poder e virilidade, mas também uma busca por uma conexão que Josefina, por suas próprias razões e limitações, já não podia oferecer plenamente. A obsessão de Napoleão por uma dinastia não se limitava à busca por um herdeiro direto. Ela se estendia a toda a sua família, revelando uma relação com seus irmãos e irmãs que era ao mesmo tempo de profundo afeto, autoritarismo e, frequentemente, de frustração. Ele via sua família como extensões de seu próprio poder, peões em seu grande jogo europeu para consolidar o Império Francês. Ele casou suas irmãs com monarcas e generais importantes e fez de seus irmãos reis de países recém-conquistados, esperando que eles fossem meros executores de sua vontade. A bizarreza de suas expectativas residia na crença de que seus parentes, com suas próprias personalidades, ambições e limitações, se submeteriam cegamente aos seus desígnios. Seu irmão José, por exemplo, foi feito rei de Nápoles e depois da Espanha. José era um homem cultivado e bem-intencionado, mas Napoleão o considerava ineficaz e fraco, bombardeando-o com cartas de conselhos e repreensões, exigindo lealdade absoluta e criticando suas decisões. Luís, outro irmão, foi feito rei da Holanda, mas sua tentativa de governar com alguma autonomia e de realmente se importar com os holandeses irritou profundamente Napoleão, que esperava que ele governasse a Holanda para os interesses franceses não holandeses. A recusa de Luís em ser um mero fantoche levou a tensões crescentes e, eventualmente, à abdicação de Luís e à anexação da Holanda pela França, um ato de extrema e bizarra demonstração de poder familiar. As irmãs de Napoleão, como Elisa, Carolina e Paulina, também foram agraciadas com títulos e posições, mas sempre sob a vigilância e o controle do imperador. Elisa Bonaparte Bassiocchi tornou-se Grã-Duquesa da Toscana e Princesa de Lucca e Piombino, governando com uma mão firme e um gosto pelo poder que rivalizava com o de seu irmão, embora Napoleão ainda a considerasse submissa a ele. Carolina Bonaparte, casada com o Marechal Murat, tornou-se rainha de Nápoles e era ambiciosa e intrigante, muitas vezes agindo em benefício próprio, para a irritação de Napoleão. Paulina, conhecida por sua beleza e vida social extravagante, era a favorita de Napoleão,
mas sua conduta muitas vezes escandalosa e sua falta de interesse em responsabilidades políticas a tornavam uma fonte de preocupação. A dinâmica familiar era uma mistura explosiva de amor, rivalidade, submissão forçada e rebelião velada, onde os laços de sangue eram constantemente testados pelas exigências implacáveis da ambição imperial. Napoleão via a si mesmo como o patriarca supremo de uma nova dinastia europeia e a incapacidade de seus irmãos e irmãs de se conformarem perfeitamente a essa visão era uma fonte constante de frustração e, por vezes, de medidas drásticas. Essas complexas teias de afeto e ambição não apenas moldaram o homem por trás do imperador, mas também contribuíram para a teia de mitos e lendas que continuariam a crescer e a se distorcer muito depois de sua morte, preparando o terreno para o que viria a ser o culto à personalidade de Napoleão. O que nos leva ao final de sua vida e ao que se seguiu. Porque mesmo após sua morte na ilha de Santa Helena, o lado bizarro de Napoleão continuou a se manifestar. Mitos estranhos e teorias da conspiração floresceram, transformando sua figura em algo ainda mais enigmático. O que realmente aconteceu com seu corpo? E de onde veio a famosa história de sua baixa estatura? A imagem popular de Napoleão, como um homem pequeno e irascível, é talvez um dos mitos mais duradouros e enganosos associados ao imperador. O termo complexo de Napoleão, que descreve indivíduos de baixa estatura que compensam com comportamento agressivo ou dominador, é diretamente derivado dessa percepção. No entanto, o fato é que Napoleão Bonaparte não era particularmente baixo para os padrões de sua época. Ao morrer, seu médico pessoal, Francesco Antomarchi, e outros presentes registraram sua altura como 5 pés e 2 polegadas no sistema de medição francês da época, que era diferente do sistema inglês. Essa medida equivalia a aproximadamente 1,68 metros, ou 5 pés e 6 polegadas no sistema imperial britânico. Para o início do século XIX, essa altura era média, ou até ligeiramente acima da média, para um homem francês. A origem do mito da baixa estatura é multifacetada. Em parte, foi uma campanha de propaganda britânica durante as guerras napoleônicas, que buscava ridicularizar e desmoralizar o inimigo. Cartunistas como James Gillray frequentemente o retratavam como um pequeno corso, ou pequeno Boney, exagerando suas proporções para fins satíricos. Além disso, Napoleão era frequentemente visto em companhia de sua guarda imperial, composta por soldados de elite que eram selecionados especificamente por sua altura e porte físico. Essa comparação visual pode ter contribuído para a percepção de que ele era menor do que a maioria. A confusão entre os sistemas de medição francês e inglês apenas solidificou a narrativa, transformando uma peculiaridade em uma lenda que perdura até hoje. Mas a estatura não foi a única coisa sobre Napoleão a ser distorcida após sua morte. A própria causa de seu falecimento em 5 de maio de 1821, na remota ilha de Santa Helena, permanece um campo fértil para debates e teorias da conspiração. A versão oficial, atestada por seus médicos, foi de câncer de estômago, a mesma doença que havia levado seu pai. Os sintomas descritos, dores abdominais, vômitos, fraqueza progressiva, são consistentes com um câncer gástrico avançado. No entanto, a semente da dúvida foi plantada e regada ao longo das décadas por evidências que pareciam apontar para uma causa mais sinistra: envenenamento por arsênico. Essa teoria ganhou força a partir dos anos 1960, quando amostras de cabelo de Napoleão, retiradas em diferentes momentos de sua vida, incluindo após sua morte, foram submetidas a análises. Testes revelaram níveis significativamente elevados de arsênico. Isso levou muitos a especular que ele havia sido deliberadamente envenenado, possivelmente pelos britânicos que o mantinham cativo,
ou por algum membro de sua comitiva em Santa Helena que poderia estar agindo em nome de potências europeias ou monarquistas franceses. No entanto, a ciência moderna oferece uma perspectiva mais nuançada. Estudos subsequentes apontaram que o arsênico era um elemento surpreendentemente comum no ambiente do século XIX. Era utilizado em remédios, tintas, pesticidas e até mesmo em papéis de parede, como os que adornavam a residência de Napoleão em Longwood House, que continham um pigmento verde de arsênico chamado verde de Chile. A umidade do clima de Santa Helena poderia ter liberado o arsênico gasoso do papel de parede, levando a uma exposição crônica. Além disso, o arsênico era um ingrediente frequente em tônicos e elixires medicinais da época, que Napoleão, com suas diversas queixas de saúde, poderia ter consumido regularmente. A presença de arsênico, portanto, não é necessariamente uma prova de assassinato, mas sim um reflexo das práticas e condições da época. Embora a teoria do arsênico continue a fascinar a maioria dos historiadores e cientistas forenses modernos, tende a aceitar o câncer de estômago como a causa mais provável de sua morte, embora a exposição a arsênico possa ter contribuído para o seu declínio geral de saúde. A obsessão com o corpo de Napoleão não terminou com a controvérsia sobre sua morte. O que aconteceu com seus restos mortais após a autópsia é um capítulo bizarro à parte na história de seu legado. Durante a autópsia, conduzida pelo Dr. Antomarchi e outros médicos britânicos, além do exame dos órgãos internos, algumas partes do corpo de Napoleão foram supostamente removidas e preservadas. O mais infame e persistente desses relatos é o do seu pênis. A história conta que o capelão de Napoleão, o abade Vignali, teria removido o órgão durante a autópsia e o entregue a um de seus ex-ajudantes de quarto. A partir daí, o que se alega ser o pênis de Napoleão embarcou em uma jornada peculiar através de mãos privadas, coleções e leilões. Passou por médicos britânicos, colecionadores americanos e, por um tempo, esteve em exibição no Museu de Arte Francesa, em Nova York, antes de ser vendido em leilão em 1977 para um urologista americano por $3.000. A relíquia, descrita como pequena e encolhida, permanece em posse de sua família, raramente sendo exibida. Embora sua autenticidade seja debatida e a história seja cercada de anedotas e folclore, a mera existência de tal objeto e sua jornada de 200 anos através de coleções secretas e leilões públicos é um testemunho da estranha fascinação que Napoleão continua a exercer. Outras relíquias corporais também surgiram. O coração de Napoleão foi supostamente removido e colocado em uma urna de prata, mas seu paradeiro exato é incerto. Alguns afirmam que foi devolvido à França com o corpo, outros que foi mantido por um tempo na Inglaterra. O estômago também foi examinado e, segundo alguns relatos, preservado. Mechas de cabelo, claro, foram distribuídas como lembranças e se tornaram objetos de estudo forense, como vimos na controvérsia do arsênico. A fragmentação do corpo de Napoleão e a subsequente veneração ou exibição de suas partes é um fenômeno que reflete a santificação de sua figura, transformando-o em um mártir e um ícone, mesmo em pedaços. O culto à personalidade de Napoleão, que havia começado em vida, intensificou-se dramaticamente após sua morte em Santa Helena. Longe do campo de batalha e dos palácios, o imperador exilado transformou-se em um mártir da liberdade, um Prometeu moderno acorrentado pelos tiranos da Europa. Seus escritos durante o exílio, especialmente o Memorial de Santa Helena, ditado a seu companheiro de exílio, o Conde de Las Cases, foram cruciais. Nessa obra, Napoleão reescreveu sua própria história, apresentando-se como um defensor dos ideais da Revolução Francesa, um líder que buscava a paz e a prosperidade para a Europa, e não um conquistador sedento de poder.
Ele cultivou uma imagem de herói trágico, vítima da perfídia britânica e da ingratidão europeia. Essa narrativa póstuma encontrou um solo fértil na França, especialmente durante o período da restauração monárquica, quando a figura de Napoleão passou de tirano a símbolo de uma glória perdida e da soberania nacional. A nostalgia pelo Império cresceu, alimentada pelas memórias dos veteranos e pela literatura popular. O ponto culminante desse culto foi o Retorno das Cinzas, em 1840. Sob o reinado do rei Luís Filipe, os restos mortais de Napoleão foram exumados em Santa Helena e transportados de volta à França em uma cerimônia grandiosa e emocionante. Milhões de franceses se aglomeraram nas ruas de Paris para testemunhar o cortejo fúnebre, que culminou no sepultamento de Napoleão no Les Invalides. Esse evento monumental não foi apenas um ato de reverência, foi uma reafirmação política, um momento de união nacional em torno de uma figura que, mesmo na morte, ainda possuía um poder imenso sobre o imaginário francês. O Retorno das Cinzas não apenas selou a imagem de Napoleão como um herói nacional, mas também abriu caminho para o Segundo Império com a ascensão de seu sobrinho Luís Napoleão Bonaparte, que capitalizou o legado e o nome de seu tio para se tornar Napoleão III. A lenda de Napoleão, cuidadosamente construída e perpetuada após 1821, foi uma obra-prima de propaganda póstuma, transformando um homem complexo e controverso em um ícone quase mítico. Essa lenda continuaria a evoluir, permeando a cultura e a história, moldando a forma como o mundo o veria por séculos. A persistência desses mitos e a dificuldade em separar fato de ficção são testemunhos do poder duradouro da figura de Napoleão. A controvérsia sobre a causa de sua morte e o destino bizarro de seu pênis. Mas como todas essas histórias, esses fatos e mitos pouco ortodoxos se entrelaçam para formar o legado que conhecemos hoje. Concluímos nossa jornada refletindo sobre como o lado bizarro de Napoleão continua a moldar a história e a cultura pop, desafiando-nos a olhar além das páginas dos livros didáticos e a compreender a figura complexa que ele realmente foi. A persistência dos mitos em torno de Napoleão é um testemunho da sua monumentalidade histórica e da fascinação humana por figuras que transcendem o comum. A dificuldade em separar o fato da ficção é inerente à construção de qualquer ícone, e Napoleão, com sua vida extraordinária, ofereceu um terreno fértil para a proliferação de lendas. A história da sua baixa estatura, por exemplo, é um dos mitos mais duradouros. Embora já tenhamos discutido que ele não era particularmente baixo para sua época, a imagem do pequeno cabo fixou-se no imaginário coletivo, talvez como uma forma de ironizar o seu gigantismo ambicioso ou de tornar sua figura menos imponente e mais acessível. Essa narrativa, impulsionada por caricaturistas britânicos da época, mostra como a propaganda e a simplificação podem distorcer a realidade por séculos. Da mesma forma, a ideia de que ele era um tirano desprovido de sentimentos humanos contrasta com a imagem de um homem apaixonado e ciumento que escrevia cartas de amor obsessivas a Josefina, ou de um líder que se preocupava com o bem-estar de seus soldados, apesar de os expor a perigos imensos. A verdade sobre Napoleão reside em uma complexidade de contradições, onde a grandiosidade coexistia com a mesquinhez, a genialidade com a superstição e a brutalidade com uma sensibilidade peculiar. Os hábitos bizarros, como a sua higiene peculiar ou a aversão a gatos, não são meras anedotas. Eles pintam um quadro de um indivíduo com manias e vulnerabilidades, longe do monólito de mármore que muitas vezes é retratado.
Esses aspectos bizarros e pouco conhecidos de Napoleão são frequentemente retratados em filmes, livros e outras obras de cultura pop, embora nem sempre com a nuance necessária. Hollywood, em particular, tende a dramatizar e simplificar, mas as peculiaridades do imperador oferecem um material rico para roteiristas. Em filmes como a recente produção de Ridley Scott, ou em clássicos como Napoleão de Abel Gance, a imagem do imperador oscila entre o gênio militar e o homem atormentado por suas próprias obsessões. Alguns filmes podem focar em sua relação com Josefina, explorando a intensidade de seu ciúme e a natureza controladora de seu afeto, enquanto outros podem tangenciar seus hábitos alimentares incomuns ou sua aversão a gatos para adicionar um toque de excentricidade à sua persona. Livros, sejam biografias acadêmicas ou romances históricos, têm a liberdade de aprofundar-se nessas particularidades, revelando o homem por trás do mito. A literatura, desde os tempos de Stendhal e Victor Hugo, que já se debruçavam sobre a figura napoleônica, até os autores contemporâneos, tem explorado as complexidades psicológicas de Napoleão, suas inseguranças e suas manias, que o tornam mais humano e paradoxalmente mais fascinante. Mesmo em comédias ou sátiras, os aspectos bizarros de Napoleão são explorados para fins humorísticos, como a sua suposta baixa estatura, que se tornou um tropo cômico recorrente. Essas representações, mesmo que exageradas, mantêm viva a curiosidade sobre o lado menos convencional do imperador, perpetuando o interesse em sua figura multifacetada. A influência de suas peculiaridades na construção do mito napoleônico é inegável. Longe de diminuí-lo, essas excentricidades e comportamentos inusitados adicionam camadas à sua lenda, tornando-o mais complexo e intrigante. O homem que conquistou a Europa era também o homem que tinha medo de gatos, que tomava banhos escaldantes, que se vestia de forma simples e que talvez sofresse de hemorroidas crônicas. Essas informações, embora pareçam triviais, humanizam uma figura que, de outra forma, poderia ser vista apenas como uma máquina de guerra ou um legislador implacável. Elas nos permitem vislumbrar o indivíduo por trás do uniforme, o ego e as fragilidades que coexistiam com a mente estratégica. O mito napoleônico não é apenas sobre suas vitórias e reformas, mas também sobre sua personalidade única e muitas vezes contraditória. Sua superstição, sua crença em presságios e em sua própria estrela da sorte não apenas o tornavam mais acessível ao povo comum da época, mas também alimentavam a narrativa de um líder predestinado, quase místico. O fato de ele ter sobrevivido a inúmeras quase-mortes no campo de batalha, muitas vezes por pura sorte ou coincidência, reforça a ideia de que ele era, de alguma forma, protegido pelo destino, alimentando o culto à sua personalidade, mesmo após sua queda. Essas peculiaridades, portanto, não são apenas apêndices à sua história. Elas são parte integrante da tapeçaria que compõe o mito de Napoleão, tornando-o um personagem mais vibrante e memorável na galeria da história. A relevância de investigar o lado B de figuras históricas como Napoleão reside precisamente na capacidade de desconstruir o mito e alcançar uma compreensão mais completa e matizada. Ao olhar para além das narrativas oficiais e dos monumentos, somos forçados a confrontar a complexidade da condição humana. Nenhuma figura histórica é unidimensional. E ao explorar suas peculiaridades, manias, medos e até mesmo seus defeitos mais bizarros, ganhamos uma perspectiva mais rica sobre quem eles realmente eram e como suas personalidades moldaram seus destinos e o curso da história. Isso nos permite ver que os grandes líderes não são apenas os estrategistas ou os legisladores.
São também indivíduos com hábitos estranhos, paixões obsessivas e vulnerabilidades que, de alguma forma, os tornam mais próximos de nós. Ao longo desta jornada, desvendamos o lado bizarro de Napoleão, desde sua juventude introspectiva e temperamental na Córcega, passando por seus hábitos diários inusitados, como sua relação com a higiene e seu paladar peculiar, até os momentos bizarros no campo de batalha que desafiavam a lógica. Exploramos a complexidade de sua vida amorosa, marcada por uma obsessão ciumenta por Josefina, e inúmeros casos extraconjugais, e os mitos póstumos que persistem até hoje, como a controvérsia em torno de sua morte e o destino de seus restos mortais. Napoleão Bonaparte foi, sem dúvida, um gigante da história. Um homem que redefiniu o mapa da Europa e deixou um legado duradouro em códigos legais e instituições. Mas ele foi também um ser humano com medos estranhos, manias inusitadas e uma personalidade que desde a juventude já indicava um desvio marcante do comum. Investigar o lado B de Napoleão não é diminuir suas conquistas, mas sim enriquecer nossa compreensão de um dos personagens mais enigmáticos e fascinantes de todos os tempos. Ele nos lembra que a história é feita por pessoas reais, com todas as suas glórias e todas as suas bizarrices. Esperamos que esta exploração tenha desafiado suas percepções e aberto seus olhos para as camadas ocultas da história. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o lado bizarro de Napoleão. Sua curiosidade é o que nos impulsiona a continuar explorando os recantos mais obscuros do passado.